profetas versus mensageiro. Quem são profetas e quem são mensageiros? Quem foram profetas e quem foram os mensageiros? Na antiguidade, quem eram considerados profeta e quem é considerado mensageiro. Dentro então, vamos ouvir com o nosso Sheikh Nur Mekupa Alimo. Em outras palavras, na tradição islâmica, considera-se Alimo uma pessoa dotada, inteligente sobre a matéria islâmica, sobre a teologia islâmica, assim que é. No entanto, vou cumprimentar o Sheikh Nur e vou, em linhas gerais, abrir aqui os comentários, abrir aqui algumas mensagens e de seguida nós vamos avançar com o debate. Também temos o pastor Alfredo, que é um pastor enigmático, um pastor super dotado da matéria cristã. Pastor, aliás, Sheikh Nur, como é que te sentes? Qual é a sua disponibilidade para o programa? E quais são as suas inalações prévias, né, sobre a questão do tema profeta versus mensageiro? Qual é o seu ponto prévio? Em primeiro lugar, mandar as saudações aí para os nossos internautas, aqueles que nos assistem, e dizer que estou feliz também por estar aqui de novo contigo também. Já estivemos várias vezes, já caminhamos várias vezes nos outros debates assim. Dentre as primeiras pessoas com quem eu debatia assuntos de religião foi consigo. Então, por isso que sinto uma vontade de estar ao teu lado, porque é uma pessoa que eu conheço e já sei como é que é nesses assuntos que têm a ver com questões de debate de religião. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade de estar ao teu lado. Okay. E o pastor que vou estar com ele é da primeira vez que vou estar com ele, então respeito-o muito. Então, estou aqui também para transmitir um pouco daquilo que é o meu saber, mas também aprender com os outros aquilo que eu não sei. Então, o debate em si sobre o tema tem duas vertentes, né? Como sabe que é preciso ver esse tema de três vertentes, eu posso colocar, mas duas também não está mal. Três vertentes, estou a falar na antiguidade, como é que o tema era visto. O ser profeta, o ser mensageiro, nesse caso, quando é profeta de Deus, e tal como o mensageiro de Deus. O termo profeta, na língua semítica, assim, colocamos como árabe, assim como hebraico. Em hebraico significa Navi. Navi em árabe significa Nabi. Nabi com B, Nabi ou Navi. Não era qualquer pessoa. Eram pessoas que já eram dotadas de algumas características que transmitiam alguma confiança no seu povo. O que significa? Não podia ser antes conhecido como mentiroso ou falso, ou de uma má conduta, ou alguém que não está ligado com a questão de Deus. Porque sempre Deus usava ele como uma forma de transmitir a sua mensagem para um certo povo. Okay. Então, para credibilizar a sua mensagem, precisava também de credibilizar o seu homem. Então, usava homens credíveis para transmitir uma mensagem credível. Então, não eram pessoas assim que podiam aparecer do nada, de uma vida que não tinha nada a ver com a questão de ética, moral, conduta, não eram exemplos de alguma coisa. Então, não eram considerados Navi esses. Okay. Não eram considerados Navi. Se fosse a dizer que era Navi, já era falso, porque o comportamento dele não transmitia aquilo que era Navi. O que significa isso? Significa que Deus tirava todo pretexto para as pessoas de desmentirem a sua mensagem. Porque as pessoas podiam usar as características más daquele homem para desmentirem a mensagem de Deus. Então, um homem que transmite a mensagem de Deus com comportamentos negativos, seja antes ou depois, é fácil, é um argumento. Como é que Deus vai usar um bandido, um ladrão, alguém de uma conduta desviada para transmitir-nos alguma coisa? Ele tinha que trazer alguns sinais que indicavam que o povo dele o acredita ou gostava dele em algum momento.
Então esse era conhecido um Nabi. Nabi. Agora, nem todo Nabi é mensageiro. Mas todo mensageiro, por exemplo, é um Nabi. O que significa? Nem todo mensageiro de Deus, né? Nem todo profeta é um mensageiro de Deus, mas todo mensageiro de Deus é um profeta. O que significa isso? Profetas eram considerados aqueles homens que também tinham as mesmas características, mas com um pormenor. Eles traziam a escritura com eles, o que significa estabeleciam o comando de Deus na terra através de alguma escritura, através de alguma indicação. Pode-se transmitir de forma, estamos a falar em termos humanos, quando se trata de um homem, mas quando se trata de anjo ou qualquer outra criatura que vem de Deus, ela não tem as mesmas características. Pode vir um anjo com uma mensagem de Deus, é mensagem de Deus, é um mensageiro de Deus. Mas quando é um homem que vem com esse título de um mensageiro de Deus, é alguém que vive no seu povo, comandando o seu povo, liderando o seu povo, através de alguma escritura, através de algum ponto, para dirigir a sua nação naquilo que é as palavras de Deus e é ser considerado como mensageiro de Deus. Então, o mensageiro de Deus estabelecia um espaço, estabelecia um povo, o mensageiro, onde conduzia a mensagem de Deus através da escritura para o seu povo. Enquanto que o Nabi podia ser temporário, por exemplo, podia vir trazer um anúncio e sair. O mensageiro, a sua mensagem que ele trazia através de Deus, ela se estabelecia. Estamos a falar isso nos tempos de Israel, né? Da nação de Israel, estamos a falar isso nos tempos que tem a ver com a antiguidade. Mas depois de algum tempo para cá, olhando para as cartas de Paulo, por exemplo, nós encontramos em que a questão profética se espalhou. Ficou uma coisa normalizada no mundo, especialmente cristão. É normal no mundo cristão você ouvir qualquer pessoa hoje a dizer que é profeta. Por exemplo, o número de profetas dentro do cristianismo aumenta. Mas, por outro lado, não são culpados. Eles não são culpados. Porque tem fonte das cartas paulinas que lhes indicam que eles podem ser profetas. Okay. E eles assumem esses cargos, independente da sua conduta. Ok? Se é falso, não é falso. Se é idôneo, não é idôneo. Isso não importa. Basta que ele tenha alguns conhecimentos básicos da Bíblia, né? Ter uma boa oratória. Pronto, vem aqui. Eu sou profeta, eu sou profeta, eu sou profeta, sem respeitar os próprios critérios que foram estabelecidos anteriormente. Okay. Se é profeta, quantos profetas já apareceram aqui? E pelo contrário, a profecia de hoje tornou-se como uma adivinha. O que significa? A profecia hoje, ser profeta, é a mesma coisa, parece ser um curandeiro, um adivinho. Fazer pré-anúncios, dizer, vai acontecer isso, na tua casa você com teu marido. Quer dizer, o ser profeta ficou alguém que só adivinha a situação das pessoas. Você vai fazer aquilo, e muitos desses falaram de chuva, falaram de... entraram nas eleições, entraram nas políticas, entraram em tudo isso. E todos eles fracassaram. E nenhum deles apareceu dizer, olha, eu sou mentiroso, falei que Deus me revelou, porque usou o nome de Deus, não é? Sim. Se ele usou o nome de Deus, é como se Deus o revelasse uma mentira. Então, ele está a usar mal, falsamente, o nome de Deus para as suas visões, os seus pensamentos, e quer legalizar isso como se fosse Deus a lhe ordenar, que é perigoso, porque aí já está. Disse que fulano ia ganhar, por exemplo, e não ganhou. Disse que ia acontecer isso e não aconteceu. Disse que vai acontecer, não sei, chuva, não sei o que, na beira, não sei aonde, de outros cantos do mundo, tua mulher, tua não sei o que. E nada disso aconteceu e falou tudo isso em nome de Deus. E nunca apareceu como uma pessoa idônea, um temente, dizer, eu falei em nome de Deus, peço perdão a Deus por eu ter usado falsamente o nome de Deus. Eu acho que a comunidade cristã, eu peço isso, por favor, eu peço à comunidade cristã, todo aquele que vos aparecer a dizer que é um profeta, não deem créditos.
Porque esses profetas não aparecem de nada dentro das escrituras, né? Não deem crédito, porque quando vocês dão espaço, vocês estão a dar um espaço para que o nome de Deus seja, quer dizer, feito como se fosse uma brincadeira. As pessoas fazem até de tchuna crédito, fazem profecia de tchuna crédito, como se o profeta estivesse interessado em que uma mulher faz com o marido dentro de casa. Como se isso fosse a missão que o profeta tem, dizer o que vai acontecer dentro da tua casa, dentro do teu trabalho. Não é essa a missão dos profetas. A missão dos profetas é chamar para o arrependimento, é chamar para a retidão, é chamar para a convicção, você confessar-se diante de Deus, reconhecer a tua fé e ordenar, né, os teus objetivos, destinos para agradar a Deus. Porque senão todos os profetas seriam ricos. Mas houveram profetas que nem tinham sapatos, nem tinham roupa, mas eram crentes e eram conhecidos de Deus. Então não significa profeta todo aquele que aparece com óculos. Não façam isso. É um pedido que faço à comunidade cristã especial. Não façam isso, não brinquem com coisas sérias assim. Okay. Não dê espaço, em outras palavras. Ok. Sheikh Nuru, em outras palavras, no seu ponto de vista, a quem nós devemos considerar profeta? Primeiro, a quem nós devemos considerar? Os telespectadores lá em casa, eu acredito que essa questão é um dos panos de fundo. A quem nós devemos considerar profeta? Sendo que já mostrou aí alguns requisitos principais para ser um profeta, com vista na tradição islâmica, o que o Alcorão diz. Então, num contexto geral, a quem nós devemos considerar profeta? Primeiro, o contexto em que eu estava a falar isso mesmo, era um contexto que as pessoas viveram, porque nós todos, seja nós muçulmanos, sim, seja os cristãos, temos um ponto que a gente não diverge, que é a família ou os filhos de Israel. Os filhos de Israel, se você vai olhar para a tua Bíblia, o Antigo Testamento todo está a falar dos filhos de Israel. Era para Israel. E tem muita ligação ali com a profecia. Tem livro dos profetas, tem livro dos juízes, tem livro de várias outras individualidades ali que foram escolhidas, e que essa história deles é partilhada pela Bíblia, é partilhada pela Torá dos judeus, é partilhada pelo Alcorão. Então nós temos um assunto que é de profecia, que é como no mundo judaico a profecia cerrou. A profecia cerrou. A única coisa que eles têm neste preciso momento são rabinos, assim, pessoas devotas, ok? O termo Navi no mundo judaico não é para qualquer um. Não é qualquer um que diz eu sou profeta, eu sou profeta. Não tem isso, acabou. No mundo islâmico, profeta também acabou, não tem. Não tem mais profeta que há de vir dizer que eu sou profeta. No mundo cristão é diferente e os cristãos se dividem. Tem cristãos que aceitam que há profetas, tem cristãos que não aceitam que há profetas. O que significa, essa questão da profecia é uma questão emanada de Deus, não uma questão de profetizar, assim como profetizar coisas do futuro, falar, ter dom profético, estar a falar coisas assim, que você em algum momento faz um raciocínio lógico das tuas ideias, daquilo que é o teu conhecer, aquilo que é o teu parecer pessoal, e você coloca isso como profecia. Então, isso seria estar a enganar, estar a mentir as pessoas. Então, na minha ótica, a questão, estou a colocar isso para os cristãos mesmo. Como os judeus não têm profetas, já cessaram. Como os muçulmanos não têm profetas, já cessaram. Acredito eu também que no cristianismo existe uma corrente que também não acredita nessas coisas de profeta. Vamos lá olhar, por exemplo, os católicos, não tem essa coisa de colocar a questão qualquer um profeta. Tem bispo, tem padre, tem coisas assim, tem pessoas que ligam. Mas aqui nos protestantes é diferente. Aqui nos protestantes, os profetas é qualquer um. Qualquer um que quer, não é no cristianismo só. No cristianismo, os católicos não têm essa coisa, não têm profetas, não acreditam nisso. Aqui nos protestantes, quando cada um quer abrir sua congregação, sua igreja, nunca vem dizer que eu sou pastor. Parece que dizer que eu sou pastor lhe diminui. Ele sente dizer que, se eu dizer que sou pastor, não vou ganhar nada, não vou ter seguidores. Então parece que ele tem que dizer, eu sou profeta, fulano.
Então, quando sou profeta e as nossas irmãs que gostam de adivinho, que são as maiores vítimas, quando começa a adivinhar coisas das nossas irmãs aí, pronto, já caíram na linha. Começam a andar atrás deles, começam a fazer essas coisas todas e sem ter pelo menos um mínimo de critério bíblico de observação. É simplesmente isso. Eu estou a pedir, não pensarem que é no cristianismo, não. O cristianismo é divisão. Tem os católicos, tem os ortodoxos, esses todos aí, essa cena de profeta não tem lá. Tem bispo, tem padre, tem arcebispo, vai por aí. Aqui nos protestantes, são duas pessoas, pastor, profeta. Ou é pastor, ou é profeta. Ou é pastor, tudo em nome de mediatização. Quer aparecer, o profeta de hoje gosta de aparecer, gosta da mídia. O profeta de hoje gosta de aparecer publicamente para ganhar admiração. Então são profetas midiáticos. Um profeta não precisa, se fosse realmente revelado de Deus, porque antes ele tinha que saber o quão Deus lhe confiou essa responsabilidade. Se fosse, seria ele primeiro a ter receio dele próprio, o quão ele está capacitado para suportar esse cargo que Deus lhe indicou. E não estaria assim, pronto a exibir-se, expor-se na televisão, que ele pode adivinhar e não adivinhar para ganhar seguidores. Esses outros fugiam, está lá no Antigo Testamento, veja. Outros fugiam, nem queriam aparecer, nem queriam dinheiro, nem queriam bens, queriam transmitir a fidelidade, essas todas as coisas. Estou a falar desse termo profeta, não estou a dizer que o crente, você crente e cristão, pode trabalhar, não é proibido, pode ter taco, não é proibido, pode ter o que você quiser, não é proibido. Agora, fazer mediatização, vir aqui, começar a fazer adivinhas, não sei o que, toda a tua profecia, você é profeta, está baseada em adivinhação, só. E tudo falhado. Por que você não adivinha a tua vida? Você mesmo não adivinha a tua vida porque que está toda estragada, escangalhada. No relacionamento, não se entende com tua mulher, está estragado. No trabalho está mal. Você próprio, porque não adivinha a tua vida? Quer adivinhar a vida dos outros? A tua, você está boa. Então, esses profetas têm que ter um pouco de medo. E a comunidade cristã não pode cair muito nessas cenas aí. Toda hora o vídeo caiu. Toda hora basta vir alguém, estão lá. A Bíblia, a palavra de Deus lá, está clara. Veja na tua Bíblia. Veja. Veja o que os outros falaram lá sobre o que é um profeta. Veja. Não se deixa levar com coisas aí de teatro. Não faça isso. É um pedido, né? Se houvesse, porque se fosse aqui, aqui nós íamos trabalhar com eles. Se fosse no mundo muçulmano, esquece lá. Por isso que você não há de ouvir qualquer frica a dizer, eu recebi revelação no mundo muçulmano. Não vai dizer quem. Recebeu revelação de onde? Para quem? Você quem? Filho de quem? Quem te deu essa revelação? Desde quando? Você segue a quem? Então, essas coisas acontecem deste mundo. Mas queria pedir, é um pedido, não estou a ordenar, não estou a criticar, mas é um pedido de observação que estou a fazer para a comunidade cristã, especialmente as mulheres que dão palco a isso. São as mulheres que dão palco? Muito. As mulheres dão muito palco. As mulheres é que dão palco. Veja, o maior número das mulheres nessas igrejas dos profetas, homens e mulheres, a maioria mulheres. Veja, quantos, porque o homem às vezes diz, vou procurar taco, estou interessado em ganhar taco. As mulheres não, estão à espera de um milagre. As mulheres têm a tendência que para elas tem, logo assim, estalar dos dedos, tudo já está. É verdade, é muita revelação numa só palavra, não é? É muita revelação. O Sheikh Nur deu aí as suas inalações do que quer dizer profeta e mensageiro. Vamos ouvir agora sobre o que tem a ver mesmo com essa questão de profetas e mensageiro ao nível do cristianismo, não é? Ao nível do cristianismo, vamos perceber se é realmente bíblico os profetas e é realmente bíblico os mensageiros. Antes, deixa-me só ler aqui alguns comentários dos telespectadores. Emílio Muyambo, pastor, Emílio Muyambo disse ligado, Bento
Chipanela disse conectado. Benjamin Chirinza disse este é o melhor diálogo de Moçambique. Lídia Costa disse boa tarde TV. Renato Martins disse grande Sheik. Beto Chipanela disse saudações Sheik Nuro. Eduardo Maringuice disse Sheik, você fala muito de cristianismo. O que você sabe da vida cristã? Fala dos Mohamed. Lopes disse o que parece óculos. Olha, vamos voltar aqui a ler os comentários mais em breve, mas vamos aqui só perceber do pastor sobre a questão do tema do dia, não é? Profetas versus mensageiro. Pastor, o profeta, o Sheik Nur, afirmou que há um monte de charlatãos chamando-se de profetas e chamando-se de mensageiros nos dias de hoje, em busca simplesmente de mediatização, enquanto Deus não revela nada, Deus não fala nada com essas pessoas, porque já falou antes, mas agora não é possível. O que é que tem a dizer a respeito disso, tendo em conta o tema de hoje, é profetas versus mensageiros? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, toda a honra, todo o louvor, a exaltação para Ele, e se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Também quero saudar o Sheik, dizer que estou muito feliz. É família, é um amigo, okay. É um irmão. Okay. E quando vi a foto, eu disse: puxa, Cacá está-me a colocar um problema. Okay. Mas estou feliz em estar aqui. É um homem sábio. Eu posso dizer que conheço mais ou menos aquilo que são os seus primeiros passos em Nampula. Eu sou de Nampula. Sim. Dizer que é um homem sábio e quero encorajar a prosseguir e a continuar. Ok. Agora, indo à questão, eu concordo com o Sheik, há mesmo muitos charlatões. Sem dúvida. Nós temos que perceber exatamente o que é ser profeta, o que é ser um mensageiro. Ok? Eu diria que mensageiro é todo aquele que leva a boa nova. Ok. Agora, profeta, profecia é um ofício. Ok. Jesus, se nós formos a perceber que Jesus ele não levanta profetas. Jesus ele não chama profetas. Jesus ele primeiramente vai levantar discípulos. Agora, por que os profetas surgem? Por que os profetas aparecem? Simples. Primeiro Jesus vai levantar discípulos, ele aparece e chama discípulos para o seu ofício, e depois os mesmos discípulos foram chamados apóstolos. Ok? Aqui está. Será que ainda Deus levanta profetas? Levanta. O que é profeta? O que é ser um profeta? Ser profeta é um ofício. É alguém que recebe um dom para um determinado trabalho. Ok. Então, não significa que Deus só levanta profetas. Nem todos são profetas. Agora, que há charlatões, há charlatões. Que há pessoas que se passam de profetas, que há pessoas que se dizem ser profetas e não são. E estão cheios. Estão cheios. E nós conseguimos ver isso. Pelo menos na minha geração é notório perceber isto. Agora, por que profeta? Por que Deus levanta profetas? Qual é o ofício? Qual é a necessidade de Deus levantar um profeta? Exatamente por um propósito. Deus levanta profeta para ser a voz de Deus na terra, para com o homem. Eu acho que é mais ou menos isso. No teu ponto de vista, nos dias de hoje é possível encontrarmos, identificarmos profetas enviados por Deus? Existem profetas. Existem. Só que são poucos. Não concorda com a ideia do Sheik, que diz que todos são charlatões, não existe profeta nos dias de hoje? Eu não concordo. Não concordo por quê? Porque o mesmo Deus que falou ontem, o mesmo Deus que fala hoje, continua levantando profetas. Agora, que verdadeiros profetas não se intitulam ser profetas. Ok. Tu conheces eles pelo seu fruto.
verdadeiros profetas não aparecem a dizer que eu sou profeta, me olham como profeta. Eles não têm exigências que lhe chamem, que lhe reconheçam como profeta. Em algum momento o pastor já recebeu uma profecia para dar ao povo, vindo de Deus? Olha, eu costumo dizer que eu não sou profeta. Sim. O ofício ao qual eu recebi da parte de Deus não é o ofício de um profeta. Eu sou pastor. Sendo um ofício, já foi revelado alguma coisa para poder dar ao povo? Já. Uma profecia? Deus já disse, mas não significa que sou profeta. Mas já disse várias vezes? Não, várias vezes não. Ok. Várias vezes não. Mas já deu alguma mensagem, uma profecia que Deus lhe revelou para o povo? Já. Já. Pastor, concorda que o Mohamed era um dos profetas enviados de Deus? Olha, essa é uma questão um pouco polêmica. Eu não queria entrar muito no Islã, porque não sou alguém abalizado à matéria do Alcorão. Então, não sendo abalizado à matéria do Alcorão, felizmente eu tenho Alcorão, eu leio o Alcorão, mas eu não leio exatamente para buscar ataques. A minha visão, a minha leitura não se baseia em buscar versículos isolados e pegar aquilo e lançar. Eu leio o Alcorão, admiro a história, gosto da história e por ali. Agora, considera que aquilo vem da parte de Deus? A história? Creio que sim. Deus é um Deus que falou por meio de povos. Deus é um Deus que falou por várias raças, tribos, no meio de vários povos. Deus não veio para... é claro, quando nós meditamos a Bíblia, disse que Deus veio, ou Jesus veio, para um povo específico, que eram os judeus. E a palavra vai nos falar isso, de que a todos, ele veio para os que eram os seus não receberam, e a todos os que receberam foram feitos filhos de Deus. Jesus veio para um povo específico, mas o momento em que os israelitas não o receberam, não o reconheceram como mestre, como Messias, como profeta, automaticamente esta graça foi... esta graça é como se ela desviasse para outros povos. Então... Maomé pode ser o profeta de Deus. Maomé pode ser um profeta vindo da parte de Deus. Digno de ser seguido hoje? Olha, sim, digno de ser seguido. Ok. Sheikh Nuru, a quem devemos seguir? Como profeta ou como mensageiro? Jesus Cristo ou Mohamed? Em primeiro lugar, dizer que também estou satisfeito por ter ele aqui. Conheço, sim. Já estivemos muitas das vezes... juntos, então o debate fica mais familiar. Ok. Mas estamos aqui para também dizer algumas coisas, mas seja como for, estamos aqui para defender um tema. Eu espero que ele também fique à vontade e eu também fico à vontade, como também te conheço, já estivemos várias vezes. Então fica assim uma situação em que tudo no mundo tem a sua história. Okay. O Islã tem a sua história e o cristianismo tem a sua história, o judaísmo também tem a sua história. Então a história dessas três religiões não nos atrapalham, o que significa não podem nos desviar, porque são histórias bem plasmadas nas suas obras. O profeta Muhammad tem sua história, o Jesus tem sua história, o cristianismo tem sua história, o judaísmo tem sua história. O profeta Muhammad, quando ele aparece, eu só queria deixar aqui um ressalto aqui. Aparece, sabe o que era a Arábia Saudita naquela altura? A Arábia Saudita era um vale. Na altura existiam grandes potências. Estava a falar do Império Romano, Império Persa, estava a falar a própria Grécia. Neste mundo todo, nunca se olhou para a Arábia Saudita como algum interesse, porque era somente areia e sol, não tinha nada, absolutamente. Se entrares na Bíblia, o que você há de apanhar mais lá é Damasco, é a Síria. Lá à frente, porque a Roma estava lá, que era a conquista que os romanos tiveram para dominar aquela parte de Jerusalém, Israel, era muito próximo. Então, a Síria estava lá.
Então a Arábia Saudita aqui esteve isolada do mundo. Porque mesmo se tu procurares no mapa, o que a Arábia Saudita era antes do profeta Muhammad? Nada. Não tinha nada. Era porque não tinha nenhum ponto ou atração estratégica para o mundo daquela altura, para dominar, para colonizar, porque era sofrimento. Por isso que os árabes até hoje, a própria Arábia Saudita, não tem nada para oferecer ao mundo senão a religião. A religião islâmica é a única coisa que eles têm. Não tem mais, destacaram-se sim na literatura depois, na medicina depois, na física depois, naquilo, mas depois da religião. Antes da religião não era nada. Um homem que vive num submundo, como a Arábia Saudita, num deserto, aparece do nada, ok? E começa a falar tais palavras fora do seu contexto. Podia alguma pessoa, se estiver, vamos colocar os profetas que estamos a falar de Moçambique hoje. A palavra da profecia a profecia do moçambicano que está aqui, é a mesma palavra que vai se enquadrar na Espanha? Zero. É a mesma palavra que vai se enquadrar num outro estado, como os Estados Unidos? Zero. Vai se enquadrar num outro, porque ele está a falar num contexto moçambicano. Num espelho, numa janela moçambicana. Está aqui em Moçambique, cresceu em Moçambique, aprendeu em Moçambique, e a visão dele teológica, a visão dele intelectual, é aquilo que ele vê em Moçambique. Deus me revelou. Deus que está a revelar, na boa. Leva essa revelação de Deus, é aplicada na Espanha. Os espanhóis vão dizer, mas quem falou isso aqui? Que Deus é esse que falou isso? Vão rasgar logo, porque é um freak que nasceu em Chamanculo, é um freak que nasceu não sei aonde, não tem noção da magnitude do mundo. Deus, quando fala, não fala para um determinado território assim, diz, olha, freak, essa cena assim, para ti ouviste? Não sei se Deus me... Você está a falar o nome de Deus soberano, dono dos céus e da terra. Ele é que te falou? Boa. Você está a confundir intuição com revelação. Você é humano, tem intuição. Vocês não podem usar a vossa intuição como revelação. Agora, você olha para nós, se deve ser seguido ou não. Como é que a sua palavra, se não fosse, se encaixa em todos os continentes do mundo? Um homem que nasceu num submundo, não tinha nada senão camelos e cavalos só. Como é que hoje consegues encontrar chineses seguindo ele, europeus seguindo ele, se enquadrando na mesma perspectiva que ele falou? Significa o que é isso? Significa que a palavra dele tinha uma dimensão muito além daquilo que ele vivia. Então, um profeta, para mim, um profeta, como estava a dizer, hebraico, profeta chama-se Navi, que é línguas, aquelas línguas ali, de coisa, daquele continente ali, similares, Navi, Nabi, árabe, Navi, Rasul, tem essa Mashia, tem essas similaridades porque aquele povo ali tem mesmas quase culturas e as suas línguas vão quase na mesma dimensão. Então, para nós muçulmanos, para nós e para os judeus também, Deus falou. Se Deus continua a falar, ok, não conheço um freak que chama-se pastor, que não lê a Bíblia. Então, você é profeta sem a Bíblia? É possível você ser profeta sem a Bíblia? Deus fala contigo. É possível. Então, a palavra da Bíblia é o quê? Se é a palavra de Deus, é ela que tem que te conduzir. Deus já falou. Você tem um livro que considera-se sagrado. E aquela palavra que está lá é de quem? É de Deus. Na boa. É de Deus, não é? Isso que te revelaram você, profeta, é o quê? É de Deus. É a mesma coisa com a Bíblia. O que você, pastor, você mesmo costuma... Não é pastor, profeta. Você diz que é palavra de Deus. É a mesma coisa o que você fala que Deus te revelou com a Bíblia. Sheikh então Nur. você está a falar de intuição. Sheikh Nur, quem é Jesus Cristo para ti? Jesus Cristo, para mim, é um enviado de Deus. Para mim, Jesus Cristo. Atenção, eu vi um comentário aí dizer que não posso falar mais de coisa, aquela coisa de falar mais do lado islâmico. Mas eu vou sair do cristianismo. Vou se basear nas duas religiões, no judaísmo e no islamismo. Jesus Cristo, o termo, vocês usam Jesus Cristo.
Vocês sabem, meus caros, não podem dizer que não sabem. Jesus Cristo, o termo Jesus é uma transliteração. Não vamos colocar essas coisas aqui. O termo lá era Yeshua, que era um título lá no judaísmo. Yeshua. Na transliteração não havia o Y, colocou-se 2i, ficava em grego Jesus. Depois com o J ficou Jesus. É transliteração. Então o termo geral, o termo comum é Yeshua. Esse aí sim. Jesus pode ser, pode não ser, porque é transliteração. É linguagem. Mas aquele que é conhecido pelos judeus, pelos muçulmanos e também pelos cristãos, o seu nome original é Yeshua. E Yeshua, para além de ser um título, como você viu lá, tem muitos Yeshua bin Nuni, esse nome, Yeshua bin Nuni, termo Yeshua bin Zekai, tem muitos Yeshuas ali que usavam o termo Yeshua. Mas Jesus, filho de Maria, o título dele por isso foi chamado islamicamente Isa. Isa por quê? Isa, naquela altura, existiam duas coisas. O Yeshua, que era vasto, para você identificar, não era só, não pensar você cristão que lá antes também era Jesus. Não pensar assim. Era Yeshua. Então usou-se o termo Isa, que é o escolhido de Deus. Isa, que era o termo aramaico para chamar, que era chamado Jesus no seu povo aramaico. Era um enviado de Deus. Alguns disseram que era um rabino, mas para nós muçulmanos, Jesus é um enviado de Deus para os filhos de Israel. Enviado de Deus como sinal de Deus, milagre de Deus. Jesus é milagre de Deus. Isso nenhum muçulmano pode discutir. Jesus é milagre de Deus, é sinal de Deus para os filhos de Israel que eram tão rebeldes contra o seu povo, porque queriam que Jesus, estamos a falar em termo que vocês conhecem, liderasse a revolução contra o Império Romano. Do teu ponto de vista, ele é digno de ser seguido? Sim, Jesus é digno de ser seguido. Nos dias de hoje? Nos dias de hoje, sim, é digno de ser seguido. O problema é como vocês seguem que não o seguem. O problema é que vocês dizem que seguem enquanto não seguem. Vocês seguem culturas ocidentais, dizem que seguem Jesus. Vocês, cristãos, na vossa maioria. Vocês não podem esquecer que Jesus era judeu. E vocês, quando fazem cupacha ali, pensam que pensam que Jesus ali já ficou africano. Os brasileiros, quando vão no samba, pensam em nome de Senhor Jesus, pensam que Jesus é um brasileiro. O problema é que vocês fizeram um Jesus cultural fora da sua realidade e fora do seu contexto de palavra. Vocês têm que ter medo. Jesus para ti é um profeta apenas? É um enviado de Deus para os filhos de Israel. Ok, muito obrigado. O ser seguido aqui, tem atenção aqui que eu estou a dizer aqui. Qual é? O ser seguido. Ser seguido como um exemplo de salvação. Exatamente. Por isso que, se nós entrarmos não queria entrar nos textos bíblicos, para não entrar nos textos bíblicos. Pode, fica à vontade. Então, Jesus aqui colocou ele e o Pai na palavra. Ele e quem lhe enviou na palavra. O testemunho dele é o testemunho que vem do Pai dele. Ok? O Pai que lhe enviou para os filhos de Israel. O testemunho dele. Então, o que vocês têm que perceber é que depois da transformação para a ocidentalização do cristianismo, esqueceu-se a doutrina inicial de Jesus. Ponto. Pastor, quem é Jesus para ti? Uma boa questão essa. Uma questão interessante. Jesus para mim é aquele que foi crucificado, aquele que ressuscitou, aquele que está à destra de Deus Pai e aquele que há de vir. O Salvador, a solução. Jesus para mim, resumindo, é tudo que o ser humano precisa. Quem é Muhammad para ti? Muhammad para mim é um profeta. Como qualquer um outro? Como qualquer outro profeta. Digno de ser seguido, digno de ser admirado e reconhecido. Do seu ponto de vista, entre Jesus e Muhammad, qual deles pode salvar alguém? Olha,
Quando eu vou estudar a Bíblia, como eu disse, eu tenho o Alcorão em casa. Eu leio o Alcorão. Mas quando eu vou estudar a Bíblia me dá a garantia de que a salvação vem pela pessoa de Jesus Cristo. É tão interessante esta questão que coloca sobre salvação. Quem trará a salvação? Eu não vou tocar muito no Islã, mas eu vou entrar um pouco. Os irmãos muçulmanos sabem que, apesar de não aceitar Jesus como filho, aceita-se Jesus como profeta, mas eles sabem que ele há de vir. Um dos profetas, deixa-me falar agora Jesus como profeta, de todos os profetas que já vieram sobre a face da terra, um dos profetas que há de vir é Jesus. E para que Jesus há de vir? Com qual objetivo Jesus vem? Exatamente para salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Agora, Jesus, ele há de voltar. Pastor, a Bíblia diz no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 9, e não prevarica, a todo aquele que não prevarica e não prevarica na doutrina de Cristo, não tem Deus. Quem prevarica na doutrina de Cristo, esse tem Deus, esse tem o Pai, tanto como o Filho. Outro versículo diz, eu e o Pai somos um. Ok, o que é prevaricar? O que é uma prevaricação? Se calhar podia ensinar os testadores. Não, nós temos que entender o contexto do texto. É assim, eu sei, estás-me a levar para um ponto, queres me levar para um ponto, mas eu vou... Vamos lá, a questão. Sim. Nós estamos a falar de dois profetas que vieram em tempos diferentes. Estamos a falar do profeta Maomé e estamos a falar... deixa-me tratar de Jesus de profeta. Eu creio que Jesus não apenas... é filho, mas também é profeta. Deus, no teu ponto de vista, Jesus é Deus? Teremos que entrar nas escrituras. Jesus é Deus, pastor? Só uma palavra muito rápida. Olha, estás-me a colocar uma questão meio polêmica. No teu ponto de vista, Jesus é Deus ou não? Quando as escrituras vão dizer eu e o Pai somos um, o que é que as escrituras estão a querer dizer? Sim. Eu e o Pai somos um. Não, a pergunta é, Jesus é Deus, pastor? As escrituras estão nos a levar em algum lugar que quem é um com o Pai é porque ele é miniatura do Pai. Sim. Não é? Então, a única coisa que nos liga ao Pai é Jesus. O pastor, único mediador. Jesus é Deus ou não? Vou responder a questão. O elo de ligação entre o homem e Deus é Jesus. Agora, uma coisa é falarmos da divindade de Deus, ok? Estamos a falar de Pai, Filho e Espírito Santo, aonde a Bíblia vai resumir que estes três são um. Ok. Estes três são um. Agora, eu não vou, estás-me a colocar uma questão meio polêmica. Não, pastor, a pergunta é simples, porque aqui diz Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Vamos resumir. Jesus é Deus ou não? Vamos resumir. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos resumir. Jesus é Deus ou não? Eu sei que tu queres ouvir a minha resposta. Pastor, mas a pergunta é clara. Mas eu acho... Jesus é Deus ou não? Ok. A Bíblia diz que aquele que negar-me diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Eu não estou a negar como Deus. Ele é Deus ou não? Estou a ver. Eu não estou aqui a negar Jesus como Deus. Ele é parte de Deus. Não é Deus. Estou a ver. É preciso Pastor. Não, precisamos entender Sim. a história e o contexto da história. Sim. Não vamos aqui caminhar na emoção das escrituras. Ok. Ok? Precisamos entender o contexto do que nós lemos. Senão vamos cometer erros. Ok. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um jornal, um livro qualquer. Não. Eu não aconselho que a Bíblia leia assim. Ok. Por exemplo, eu assisto muitos debates do Sheikh Nur.
ele fala muito da Bíblia. Mas eu diria que eu quero aconselhar não apenas o Sheikh, mas a todos os muçulmanos que queiram ler a Bíblia. Não leiam a Bíblia para tirar aquilo que é negativo lá. A Bíblia é rico, a Bíblia salva, a Bíblia é um livro de direcionamento. Agora, quando pegamos a Bíblia e olhamos e lemos ela para tirar os defeitos dela, quero acreditar que também no Alcorão tem defeitos. Pastor, Jesus é Deus ou não? Olha, tendo em conta que este versículo diz, eu e o Pai somos um. E outro versículo diz, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Nós estamos a falar da Trindade Divina. Sim. Ok? Quando nós voltamos a Gênesis, nós encontramos o quê? Na criação. Encontramos em Gênesis capítulo 2, Deus ele vai dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ok? Nós estamos a encontrar ali Filho e Espírito Santo na criação. Ambos criando. Agora, se Jesus é Deus, essa questão é polêmica. Eu evito muito polêmica. Mas eu sei onde tu queres me levar. Eu prefiro não responder essa questão. Pastor, ensina os telespectadores lá em casa. Quem lê as Escrituras é claro. Quem lê as Escrituras é claro. Sim. Quem lê as Escrituras sabe o que eu estou a dizer, sabe por que eu nego ir lá. Sheikh Nur, Exato. considera-se Jesus Cristo como a fonte de salvação da humanidade. Acredita nisso? Em primeiro lugar, é importante, eu vou recuperar o que ele está a tentar. A questão da divindade de Jesus não é uma questão imposta por Jesus. É uma questão que foi discutida em concílio, sabe muito bem disso. Jesus não foi quem disse. Você sabe o que aconteceu com o concílio de Niceia, aconteceu com o concílio de Éfeso, aconteceu... E é discutido a Trindade. A Bíblia que você lê muitas das vezes tem que ler num contexto comparativo de estudo, porque existem outras Bíblias que não colocam esse sistema de divindade. O prólogo de João, por exemplo, no princípio existia a palavra, existia o verbo, tem a palavra, tem o verbo. Vais ver em outras Bíblias, por exemplo, cristã, o verbo, a palavra, são colocados palavra como palavra, e existem Bíblias da Almeida, por exemplo, que colocaram verbo como pessoa. Então, uma questão que tem que se estudar, encontrar os próprios exegetas das Escrituras para quererem colocar se Jesus é Deus ou não. Existe um esforço que a igreja está a tentar fazer, especialmente os pastores, de quererem colocar Jesus como se fosse Deus. Não é. Ninguém aceitar isso no mundo judaico. Jesus viveu como judeu, no mundo judeu. Viveu 33 anos. Fazendo a sua missão profética ali. E ali já existiam as leis de Moisés, ali, onde ele estava a viver. Agora, a Roma, e tem mais outra coisa que precisa. Antes de Jesus, 10 anos, a questão de filho de Deus, os romanos já tinham essa noção. Já ouviu falar do Evangelho de Priene, por exemplo? O Evangelho de Priene, muito antes de Jesus, já falava de quem? De filho de Deus, Augusto César, essas coisas todas. Então, se colocarmos aqui um debate sobre a questão, a divindade de Jesus, vamos trazer as Bíblias todas aqui, provavelmente, para mostrarmos que uma Bíblia diz que Jesus não é Deus, outras Bíblias foram colocadas, e a própria Bíblia Almeida de estudo coloca lá no rodapé versículos colocados mais tarde, palavra colocada mais tarde. Está lá, procura essa Bíblia, chama-se Bíblia de João Ferreira da Almeida de estudo. Todo versículo que está lá, porque é interlinear, grego, vê lá grego, depois tradução português e vê o seu comentário. É Bíblia para os pastores estudarem, para saberem que todo versículo que está lá na Bíblia pode ser que nos textos originais, nos seus manuscritos existem, outros não. É preciso saber isso. A questão de Jesus não se transformou como está-se a dizer, na sua infância, porque os primeiros cristãos e o seu povo nunca o consideraram como Deus, assim. Sempre o consideraram como enviado de Deus. O versículo que está a ler, que está a colocar lá, eu e o Pai somos uns. É só começar antes desse versículo. Veja a indagação lá dentro. Comece a ler antes até chegar aí. E os próprios discípulos o questionam. Como você e o Pai? Quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Começa a ir lá, lê esse todo o versículo. Vai ver o histórico disso tudo.
Não pode colocar que Jesus é Deus e colocar lá tudo que... Não façam isso, por favor. Se querem fazer isso, tragam os textos bíblicos, os primeiros, os segundos, os terceiros. Vou trazer aqui uma Bíblia de Jerusalém, que é muito boa para estudo, que explica lá todos os versículos. Sheikh Nuru, Jesus, no seu ponto de vista, é a fonte da salvação ou não? Não é a fonte da salvação. Fonte de salvação é Deus. Jesus não é Deus. Fonte de salvação, Jesus veio lá. A questão que tem que... Jesus não é a fonte da salvação. Não é fonte da salvação. Pastor, a fonte de salvação é Deus. Ok. Pastor, a Bíblia diz no livro de João, diz, ninguém vai ao Pai sem antes por mim. Bem, na visão islâmica, Jesus não é a fonte da salvação. Ok? E como você olha para pessoas que não olham Jesus como a fonte de salvação? Como é que eu olho para as pessoas que não têm Jesus como a fonte de salvação? Sim. É claro que precisa de uma oportunidade para se salvar. Os muçulmanos, em linhas gerais, estão a dizer que não são salvos até então. Bem, que não acreditam no Jesus como a fonte de salvação. Eu não estou a dizer que os muçulmanos não serão salvos. Quanto o mistério da salvação não cabe ao homem. Existe algo que acontece... Pastor, a pergunta que eu coloquei é, no seu ponto de vista, quem é a fonte da salvação? É Jesus. Jesus é a fonte. É a fonte. No cristianismo, E Jesus... quem não acredita em Jesus como a fonte da salvação, sendo que no versículo de João diz que ninguém vai ao Pai sem mim. Quem não acredita em Jesus como o Senhor, seu único Salvador, como é que o pastor olha para eles? Qual é a visão bíblica para este tipo de pessoa? Já ouviste falar de oportunidade? Segunda Sim. oportunidade, chances. Ok. Ok? Chances. E Deus não tem o desejo, o prazer de levar o homem à perdição. Se a própria Bíblia vai relatar que o homem é a imagem e semelhança de Deus, não é? Qual é o prazer de Deus criar um homem semelhante a ele para depois o destruir? Qual é o prazer que Deus tem para isso? Por que Deus foi criar um ser igual a ele para depois aniquilar? Então quer dizer que os muçulmanos ainda têm uma chance, terão uma oportunidade de olhar Jesus como Segundo o único... as Escrituras, há uma oportunidade. Eu não estou a falar dos muçulmanos, eu não estou a falar para qualquer um que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há uma oportunidade. Nós estamos a falar aqui que a congregação islâmica é uma das únicas que assume em público que não olham Jesus como a fonte de salvação. Olha, na visão islâmica, e isso há que respeitar. Há que respeitar isso. Okay. Infelizmente eu queria discutir sobre Islã, mas infelizmente eu não vou entrar no Islã. Na visão islâmica, se eles dizem que, olha, nós não acreditamos que ele é filho de Deus, há que respeitar, vamos respeitar. Eles não acreditam. Vamos olhar assim num contexto, pastor. Aquele que não acredita que Jesus é o único seu Senhor Salvador, a Bíblia diz assim no livro de Marcos 16, diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê será salvo. E o que não crê não será salvo. Os muçulmanos não creem no evangelho de Jesus Cristo. Então vamos ficar pela... Se for nesta visão, prefiro dizer assim, a segunda chance, a segunda oportunidade. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Sendo que Jesus disse, o que não crê não será salvo. Existe uma segunda oportunidade. Medite. Eu vou lhe dar o TPC. Leia as Escrituras. Não, fale para os telespectadores lá, pastor. Essa segunda chance. Existe. Deus é um Deus de oportunidades. Mas em que lugar está isso que... Deus é um Deus... Para quem lê as Escrituras, tem a noção do que eu estou a dizer aqui. Deus é um Deus... Primeiro, se você for a compreender a palavra perdão, misericórdia, ela nos fala de coisas profundas. Okay. De um Deus misericordioso que pode sim nos dar a segunda oportunidade. Em Romanos, Paulo vai dizer assim, veja que a salvação não se baseia em você nascer numa família cristã ou islã, nasceres, cresceres dentro de princípios a qual te foram colocadas. A salvação não baseia quantos anos ou se seus pais, seus avós foram muçulmanos ou foram cristãos. A salvação não se baseia nesta visão. A salvação baseia-se no reconhecimento. E Paulo vai falar em Romanos, se a memória não me traz, capítulo 8, ele vai dizer assim, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, automaticamente a salvação já entrou. Nós encontramos ali reconhecimento. Ok. O que nos faz a segunda oportunidade?
Por que serve a segunda oportunidade? É exatamente reconhecimento. É como um casamento. Uma mulher trai o seu esposo e o esposo vai encontrar no próprio ato da traição. E o homem vai perguntar: você me traiu? A mulher vai dizer: eu não te traí. Ele viu. Se esta mulher continuar a dizer não te traí, achas que haverá reconciliação? Não. Não, claro que não. Ela precisa reconhecer para que venha ou entre o perdão. Pastor, acredita que chegará uma fase em que todos os muçulmanos crerão em Jesus Cristo como Senhor Salvador? Segundo as Escrituras, sim. Existirá uma oportunidade? Segundo as Escrituras, sim. Na visão cristã. Concorda? Eu estou a falar na visão cristã. Concorda? Eu gostaria que houvesse uma gestão de tempo. Concorda? Coloca ele, pergunta coisa a mim, quando vê, corta, depois vai mais para ele. Não. Vamos fazer a gestão de tempo. Não fica nervoso. Tá bem. Eu já te conheço, não fica nervoso. Aqui, o Marcos que você recitou, esse final de Marcos, não existe na Escritura. Eu posso te provar isto aqui. Esse ID, Marcos, original de Marcos, termina 16:8 até 9. Não vai ter 17. Não vai até 20. Os últimos 4, existem 4 finais de Marcos, todas fabricadas. Uma delas é essa que você recitou. E achando que nós seremos perdidos por uma coisa fabricada. Então, está a fazer uma ideologia com coisas sem conhecimento. Okay. A palavra que você recitou também, o versículo, ninguém vai ao Pai senão por mim, tem que conhecer as Escrituras. É importante trazermos aqui um outro debate para falarmos das Escrituras. Se vocês serão salvos seguindo as Escrituras deturpadas. Aí os telespectadores e o pastor. Exatamente. Né? Porque se começarmos assim, a Bíblia que você tem é esta. Eu te garanto, eu pergunto, você será salvo seguindo a Bíblia? Uma pergunta que eu faço. Qual é a prova que Jesus te deu a Bíblia? Nenhuma. Jesus não mandou escrever nenhuma Bíblia. A Bíblia foi escrita 300 anos depois de Jesus, nos concílios. Então, os primeiros cristãos não usavam a Bíblia, por exemplo. Não usavam esta Bíblia. Você vai apanhar ali o próprio Clemente de Roma, usava a primeira Clemente, Epístola de Bernabé, Tradições de Matias. Aqui na Bíblia não tem. Mas a primeira igreja primitiva usava outros evangelhos que depois a igreja considerou os apócrifos. Então não pode colocar aquilo que a igreja te deu para julgar os muçulmanos. Assim como os muçulmanos não acreditam, vão dizer: mas quem disse que Jesus disse isso? Primeiro tem que investigar as Escrituras através dos seus contextos bem enraizados. Ler. Nós muçulmanos, vocês cristãos, vamos sentar, vamos ver, analisando as Escrituras muçulmanas e as coisas. Quais são as fidedignas? Aí depois podemos chegar à conclusão. Agora, não ler uma coisa que ainda não conhece o contexto, chegar à conclusão, e tem mais um livro que inshallah, queria dizer inshallah, mas eu também vou dizer inshallah, em trazer nas próximas ocasiões, que fala de cristãos, até estudiosos, que falam dos textos acrescentados da Bíblia. Sabia que na Bíblia tem palavras de padres, que são chamados papas? Sabia? Que as pessoas têm palavra de origens. Então, noutros momentos, vamos falar das deturpações das Escrituras. Tanto islâmicas como islâmicas. E aí podemos trazer isso com A mais B, todos esses versículos. Vou colocar aquela que você conhece muito. Vamos colocar: toda a Escritura divinamente inspirada é. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Por exemplo, qual é a verdadeira? Exato. É nesse contexto. Então, para mim, nós muçulmanos, quando estamos a dizer, atenção, está a dizer só os muçulmanos, não, os judeus. Os judeus não acreditam no Jesus. Sheikh Nur, tem um versículo no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Do seu ponto de vista, como conhecedor da Bíblia, tanto como do Islã, a que se refere a Bíblia aqui? A primeira coisa é preciso colocar todas essas coisas no seu... Invocar, dizer Jesus, porque você vai ouvir também
o próprio Jesus já dizer, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Okay. Então, essas pessoas também, que não são todos porque acreditaram em Jesus e os muçulmanos ali não, é que vão ser salvos. Não. Existem aqui muitos, vamos lá colocar, não queremos colocar aqui vários setores da própria cristiandade, mas vamos deixar assim. A questão de colocar, a partir do momento em que você vê no Mateus, o próprio Jesus falando com aquele conhecedor, que é conhecido como o doutor da lei, que vai perguntar a Jesus o que consiste a salvação. Aí é Jesus que está a ser perguntado. Okay. Senhor, o que consiste a salvação? Está-lhe a dizer em cumprir os mandamentos de Deus. Ok. A salvação não basta crer que eu, Jesus, ir roubar, ir prostituir, ir fazer não sei o quê, ir fazer essas todas as coisas, depois dizer que vou ser salvo. Ok. Não. A salvação consiste em seguir os mandamentos que Deus trouxe. Os mandamentos das Escrituras. Aí você será salvo. Agora, um bandido, um mafioso, um criminoso que anda aí, eu acredito no Senhor Jesus, mata pessoas, faz tudo, não é porque será salvo, por ser seu cristão. Ok. Ele precisa de viver a vida das Escrituras. Então, depois daí, eu concordo com ele quando diz assim, ele está a dizer assim, a chance. É verdade, a chance. Por quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é preciso ainda conhecermos a verdade, explorarmos a verdade. Enquanto tu fores ignorante da verdade, como é que tens a salvação? É aí onde ele traz a chance. Sheikh Nur acredita que ainda haverá uma chance de conhecer mais a verdade? Para mim, sim. Eu, ou já enquanto as verdades estiverem expostas, sim, irmos atrás delas, eu vou te dar só um exemplo. Um exemplo claro, vamos colocar, sabendo que 16 séculos a Igreja Católica serviu o cristianismo. Estava com a verdade? É uma pergunta que faço. Em 16 séculos a Igreja Católica Romana serviu o cristianismo. 16 séculos. Antes de surgiram os protestantes. 16 séculos. Onde os papas eram considerados como representantes de Deus na Terra. Onde o Papa era quem decidia, tomava decisão. Então, nesse caso, existia salvação? Então, é preciso conhecer a verdade por detrás das Escrituras. Porque por detrás de toda a Escritura existe uma verdade oculta. Okay. Então, vamos atrás da verdade oculta por meio das Escrituras. Não ler como... Quais Escrituras? Todas as Escrituras. Todas as Escrituras. O Alcorão, nós temos uma ciência chamada Al-Jarh wa Ta'dil. É uma ciência nossa. E essa ciência diz, tem que se criticar as Escrituras. Não se pode vender tudo falsamente só porque é bonito. Ok. O fato de não significa que é. Ok. Quando estiver escrito, vamos atrás da certificação da Escritura. Porque há muita gente, o próprio Paulo admite da adulteração da Escritura nas suas cartas. Aqueles que adulteravam aquilo que era a palavra de Deus. Okay. O que significa, a igreja, no princípio, já recebiam cartas e começavam a adulterar. Escrever coisas que não eram. E algumas mentiras acabam se espalhando no mundo das pessoas e as pessoas vão achando que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito obrigado. Pastor, a Bíblia diz assim no livro de Salmos 60, capítulo 62, versículo 1. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Como é que Jesus se encontra nesta, sendo que ele disse que a minha alma espera somente em Deus e dele vem a salvação? Como é que Jesus é o intermédio da salvação? Qual é esse Deus referido aqui? Ok, a tua questão aí, a tua maior preocupação é não aparecer o nome de Jesus. Sim. Apenas conectar-se à pessoa de Deus. Sim. A alma espera em Deus. Ali Jesus é ocultado. Sim. Ok. Eu diria, vamos voltar ao princípio desse texto para entendermos melhor o que é que o salmista está a querer dizer ali. Ok. O ocultar Jesus na minha oração não significa que Jesus não existe. Ok? Porque me apresentaram o Pai. Em Romanos, a memória me trai, eu acho que é em Romanos, ele diz assim, Jesus está sentado à destra de Deus Pai
intercedendo por mim. E temos o Espírito Santo que também intercede com gemidos inexprimíveis. Veja, em João ele vai dizer, havia um véu que separava o lugar santíssimo e o lugar santo. Quem estivesse do outro lado não tinha acesso ao lugar santíssimo. Para que esse véu foi rasgado? O véu foi rasgado porque simplesmente havia algo que bloqueava. E o véu foi rasgado e nos deu acesso ao Pai. Então, ontem, eu não tinha o acesso ao Pai. Eu não poderia entrar no meu quarto e dobrar o joelho e buscar a Deus diretamente, me conectar em oração a Deus. Eu precisaria de um sacerdote, de um pastor. E quando eu fosse ter com esse pastor, eu tinha que levar algum animal sem mácula, sem defeito, para ser sacrificado no meu lugar, o lugar dos meus pecados. Mas hoje o véu rasgou-se. Hoje eu tenho acesso. Eu não preciso exatamente que toda a minha oração esteja centralizada na pessoa de Cristo. Eu sei que Jesus está lá, mas eu tenho acesso ao Pai, eu posso falar diretamente com o Pai. Não precisa necessariamente de Jesus. Eu já tenho Ele. Ok. Eu já tenho Ele. Mas é aí onde a nossa mente bloqueia. Ok. É aí onde a mente de muita gente bloqueia, porque tem a imagem de Jesus em tudo. Sem Jesus, não. Jesus nos apresentou o Pai. Eu tenho acesso ao Pai. Jesus me apresenta um código de como acessar o Pai. Eu acho que nós... deixa-me dizer aqui. Eu acho que o cristão tem uma mente bloqueada, parada. Eu concordo com o Sheikh. Sabe por que os irmãos muçulmanos saem em vantagem? A leitura, a investigação. Por isso o Sheikh aqui estava a insistir, conhecer a verdade, para que a verdade possa te libertar. Nós não lemos. O dia que nós começamos a ler para compreender, ler para entender, acredita, a nossa mente ela vai se abrir. A nossa mente vai se abrir. Desculpa, só Cacá. O Sheikh falava sobre... Me esqueço, mas ele falava sobre examinar. No Islã ele disse que tem uma forma Sim. de toda a escritura tem que ser criticada. Concorda com isso? Concordo. Mas por que a Bíblia diz que nenhum ponto deve ser alterado e nem Não, deve ser... alterar é uma coisa, criticar é outra coisa. Ok. Alterar é uma coisa. Ok. Criticar é outra. Jesus também nos manda criticar. É? Em Mateus, Jesus diz: examinai os espíritos, para saber qual é o espírito que te ministra, qual é o espírito que está a guiar. Que profeta? Estamos a falar aqui de profeta. Que profeta está a trazer a mensagem? Examina a profecia que ele está a trazer. Agora, como não temos a capacidade de examinar, ficamos com a mente bloqueada e nós acreditamos logo a primeira. Por quê? Porque nós não examinamos as escrituras. Nós não examinamos os espíritos a qual os tais profetas profetizam. Porque toda a profecia vem por meio da espiritualidade. Não há profecia que você sentou, está a caminhar, vai... Não. Deus faz dos profetas a boca dele. A voz dele sobre a terra. Então, é preciso sim examinarmos. É preciso. Pastor, concorda que, segundo o livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecados aos que esperam para a salvação. Acredita que Jesus veio à Terra para pagar ou para morrer sobre os pecados e para tirar os pecados de muitos? Jesus não veio morrer para mim. Eu vou te explicar por quê. A Bíblia vai dizer que o Pai o entregou. Aprove ao Pai o entregar ser exatamente daquele jeito. Aprove o Pai. Jesus não morreu por mim e por ti. Nós não somos dignos do que aconteceu na obra da cruz.
Nós não somos. Aprove Deus. Foi o prazer, foi o desejo para que se pagasse um preço, uma dívida. Agora, eu quero que entendam uma coisa. Nós temos o poder e a capacidade de julgar que tu não és, tu és. Não, eu é que sou perfeito. Acredita, o mistério de salvação, eu continuo a dizer, eu vou dizer aqui, ainda está oculto. O que nós conhecemos nem é 5%. Okay. O mistério da salvação ainda é um projeto oculto. Ok. Sheikh Nuru, acredita que Jesus veio à Terra para poder tirar o pecado de muitos, segundo o que diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 28? Está a me perguntar versículos que eu já li, e já li 5 vezes. Com base nessa questão. 5 formas diferentes. Então fica difícil responder, porque eu não acredito nem no versículo que você está a ler. Ok. Né? Por quê? Não porque você está a ler. Porque já vi outra forma deste mesmo versículo. Ok. Este mesmo versículo. Por 2 razões. Vamos lá ver o contexto histórico. Podemos mudar a pergunta se não se sente confortável? Não porque eu não me sinto confortável. Ok. A pergunta está boa, mas o versículo, este versículo, o nosso problema é que a gente tem o texto maçorético, é cristão, já vem com textos hebraicos, dos judeus. Temos a Vulgata Latina disponível, do Padre Jerônimo, que fez a tradução para latim. Temos a King James, que encontramos. E temos as Almeidas, que encontramos. Então, essas todas as versões e a própria Bíblia de Jerusalém, as Bíblias aí, os versículos aí vão se batendo. Já percebeu o que eu estou a dizer? Então, não consigo aceitar um versículo sem ver em outros cantos o mesmo versículo. Okay. Então, este de salvação, por exemplo, eu já li em outras narrações. Então, existem palavras postas, por exemplo, aí, por todos, para todos. Aí, está a dizer o quê? Aqui vem para todos. Para todos, e aí tem uma coisa. Aí estava todos o quê? Da humanidade. E se você já pensou em entrar para todos os judeus? Ok. Já pensou num texto assim? Já pensou? Não. Porque a salvação que ele estava a anunciar, o arrependimento de João Batista era para quem? O arrependimento do João Batista que ele estava a convocar em todas as cidades do quê? Dos judeus. Eram os judeus que estavam a ser convocados por João Batista para o quê? Para a salvação. Concordo ou não? Aquele arrependimento do batismo. Estamos juntos até aí? Estamos aí? Então, esse para todos, quando é que entra ficar para todos da humanidade, da nação? E a pergunta é, por que que isso nunca foi efetuado em vida de Jesus? Por que que em vida de Jesus nunca se efetuou, senão, você sabe que os judeus têm um problema deles de raça. Eles não se misturam com os outros povos, até hoje. O judaísmo nunca esteve interessado em se espalhar para o mundo. O judaísmo é raça mesmo. Então, se isso nunca foi no princípio, por que que seria hoje? Essa é uma questão. Agora, tem que se debater a salvação. Porque eu concordo com o que ele diz, que a questão da salvação é um mistério bem oculto. Okay. Ainda temos muito que aprender sobre a questão da salvação, especialmente do Messias, porque os judeus não acreditaram que Jesus seria o quê? O Salvador deles, nem o Messias deles, até hoje não o acreditam nele. Não é assim? Os judeus estão à espera ainda do Messias, que seria o quê? Que será aquele que será Salvador dos judeus. Estamos juntos até aqui? Por isso eles hoje não acreditam em Jesus, este Cristo que nós temos. Eles acreditam que Jesus, este, não veio fazer um trabalho de salvação para os judeus. Por quê? A história que nós conhecemos, os judeus foram vendidos como escravos, depois de 70. Okay. A Roma pega a coisa, mata os judeus, não restará pedra sobre pedra, destrói o templo. Por isso existe aquele muro da lamentação. O que significa? Era o templo de Jerusalém que tinha restado daquele muro, que os judeus até hoje vão lá, da lamentação, à espera do Messias, estão a lamentar ali, porque o muro foi destruído do templo de Jerusalém. Okay. Pelos romanos. Nós aqui
Se nós espalharmos essa doutrina que ele é o cordeiro da salvação, né? Eu quero concordar que quando ele diz, eu não quero dizer que ele morreu por nós, mas está a dizer que Deus o entregou. Este critério, se você analisar profundamente, eu já percebi porquê. Eu já percebi, não sei se ele quis dizer isso, mas eu já percebi porquê. Quando ele diz, Deus o entregou, não vou falar agora. Não, pode falar, pode falar. Mas o mais importante, o credo que Jesus seria cordeiro, mano, você sabe que existiam ali, já leu coisa, né? Se você for a ler aí, por exemplo, se você for a ler Apocalipse, há de ver ali a revogação das seitas hereges no Apocalipse. Has de encontrar os ebionitas, has de encontrar aí os nazarenos, has de encontrar os nicolaítas, que estão a ser perseguidos pela igreja. Esses tinham outra doutrina, outra crença, mas eram judeus. Não acreditavam nessa questão do cordeiro, por exemplo, mas acreditavam que sim, Jesus era um enviado de Deus, mas eram judeus. E acreditavam que Jesus seria enviado de Deus para os filhos de Israel. Mas, conforme, você sabe, os próprios pais da igreja fizeram tudo e fizeram o Apocalipse, por exemplo, falando dos nicolaítas, falando dos nazarenos, ebionitas, que eram judeus, que praticavam o sábado. Eram cristãos, digamos assim, cristãos judeus, né? Que praticavam o sábado, praticavam a circuncisão e mantinham as leis de Moisés, não seguiam alguns livros de Paulo em especial, algumas cartas eles não aceitavam, mas aceitavam algum livro dos Hebreus, não carta aos Hebreus que está na Bíblia, livro dos Hebreus, que é escrito, o primeiro livro escrito em hebraico. Eles acreditavam acreditavam nas epístolas de Barnabé, mas depois foram coisas, as suas obras ficam até hoje o que era Jesus. Por exemplo, na epístola de Barnabé, Jesus é o quê? Mas é um cristão que escreveu, não é um muçulmano. Não há essa cena de cordeiro vem muito... Ok, Sheikh Nur, eu vou lhe fazer a última questão, e essa última questão é das mais importantes para o debate, não é? Entre a mensagem que o Jesus Cristo trouxe e que o Muhammad trouxe, qual dentre as duas é mais importante e digna de ser seguida nos dias de hoje? Porque essa pergunta para mim é tão simples, porque está própria no Alcorão, a própria resposta. Ok. Allah está a dizer assim, né? Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi. Isso é que está no Alcorão. Cremos em Deus e naquilo que foi enviado para os profetas. Ok? Tudo que foi enviado para os profetas de Deus, nós não distinguimos, não dividimos, porque tudo vem da mesma fonte. O que foi enviado para Moisés, o que foi enviado para Davi, o que foi enviado para... Por quê? Se Jesus tivesse uma mensagem diferente, estava seguindo a lei de Moisés, sabe disso? Vivia conforme os ditames da lei, lei mosaica. Ele não chegou lá, o versículo que disse, uma letra não mudará, não vir, porque a lei estava lá. Ele veio tirar aquilo que os fariseus já haviam introduzido, não a lei em si, porque até Paulo, Atos 21 até 25 também, has de encontrar que Paulo também praticou a lei. Vais encontrar os discípulos de Jesus também praticaram a lei de Moisés. Eles subiam, isso tudo está no Atos. Então encontras os discípulos praticando a lei de Moisés. Como é possível, se estás a dizer que tem uma outra lei de Jesus aqui, como é que os discípulos de Jesus não praticaram isso diante disso? Mas os ensinamentos de Jesus, esses eram importantes para prevalecer. Esses ensinamentos de Jesus são esses que depois foram feitos como livro. E esse livro que você tem aqui hoje como Bíblia. Mas no mundo judaico, os ensinamentos de Jesus sempre foram respeitados e vividos pelos seus apóstolos, porque não tinha escrito ainda nada. Okay. Ainda nada estava escrito. Era tudo na oralidade. Sheikh, qual é a mais importante? A mensagem mais importante? Não tem aí, porque o Alcorão não tem mais importante. Não tem mais importante, porque toda vem de Deus. Nós acreditamos que Jesus... E por que acredita no Muhammad? Se nós, que segue o Muhammad? O problema é que você está a seguir a igreja, não está a seguir a Jesus. Não pode confundir.
A questão que eu coloquei Sim, foi, mas tem uma cena. se não há ninguém que é mais importante que o outro, por que Não. o Islã segue o profeta Muhammad? Ok, a questão é, se você encontra no Atos 11:26, foi em Antioquia onde nasceu, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Ok. Onde fica Antioquia? Antioquia fica entre a Síria e a Turquia. Se você entra ali, você há de apanhar livro aos Romanos, carta aos Romanos, carta a Gálatas, Filipenses, vai apanhar ali também coisa Éfeso. Tudo isso aí fazia parte do Império Romano. Aí, Éfeso era colônia romana, Coríntio, Império Romano, tudo aqui. 90% nos leva a Roma, aqui, nesse livro. 90%. É isso que está lhe fazer pensar que você está a seguir um pouco de Jesus, um pouco da Roma. Para mim, eu vejo assim. Porque no dia que você deixar de seguir a Roma, muita coisa você não ia celebrar. O domingo foi imposto pela Roma. Foi a igreja romana que colocou o domingo. E vocês celebram Jesus no domingo. O tempo já está a fugir. Pastor, qual das mensagens é mais importante? A de Mohammed ou a de Jesus Cristo? Olha, E qual delas é digna de ser seguida nos dias de hoje? deixa-me falar daquilo que eu acredito, daquilo que eu sirvo e daquilo que eu busco, daquilo que eu vivo, daquilo que eu acho garantia. Eu vou voltar aqui a falar a palavra que eu falei no princípio. Para mim seria muito difícil ter que falar do Islã. Eu tenho muita curiosidade em aprender sobre o Islã. Até que eu pedir aqui o Sheikh, temos que ter algumas aulas. Exato. Eu quero conhecer o Islã. A maior parte dos meus amigos são islâmicos. Sim, eu confirmo. Eu confirmo. A maior parte. Então, é algo interessante para mim. E eu quero aprender isso. Se Sheikh puder mesmo, eu lhe peço em direto aqui. Estou disposto. Tá bom. Então, mas deixa-me falar... Pastor quer se converter. Não. Eu não quero me converter. Não, eu quero aprender. Não, eu quero aprender sobre o Islã. É aprender, eu mas também é verdade, aprendi. é de coração isso. Sim. Eu quero aprender. Sabe, é tão interessante ver Sheikh a borbulhar dentro da Bíblia aqui. Vocês não estão a imaginar isto. Isto é um desafio para mim como cristão. Isto é um desafio. Sim. Sabe, irmãos, vocês deviam fazer a mesma coisa. Estudar, sentar para estudar. Sentar para entender o que é que os outros falam acerca da fé. Qual é a visão dos outros acerca da fé. Não esteja nesse quadrado que você pensa que aquilo que tu sabes é tudo. Saia disto. Saia dessa lata. Saia disto. Mas eu não quero me converter. Quem sabe lá à frente, se for algo interessante mesmo, cheque. Não tem problema. Mas eu... Pastor, está a deixar os seguidores ali com muita dúvida. Eu amo. Há muita coisa com dúvida, pastor. É a primeira vez a se entregar assim. Não. A questão não é se entregar. É assim, Cacá. Os curandeiros já passaram por aqui e não teve curiosidade de aprender. Não, é assim. Eu admiro todas essas práticas. Bom, mas em linhas gerais, pastor, qual é a mensagem mais importante? Olha, É do Muhammad ou é de Jesus Cristo? E qual é a digna de ser seguida nos dias de hoje? Olha, ambas as mensagens são corretas para seguir, olhando cada profeta veio num tempo, e cada profeta veio para um povo, e cada um se converteu dentro daquilo que foi a mensagem de cada profeta. Olhando no contexto bíblico, eu vou para o contexto bíblico. A Bíblia me garante que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. E tu leste este versículo. Sim. E tu disseste, olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. A ponte da salvação é Jesus Cristo. No contexto cristão, no contexto bíblico. No contexto bíblico. Eu vou falar aqui no contexto bíblico. No contexto do Islã, não é bem assim. O cenário muda. A mensagem para a salvação é por meio de Jesus Cristo. Então, todos sabem, o cristão sabe. Alguns irmãos islâmicos sabem que Cristo vai voltar para uma missão. Olha, o resto vamos lá deixar. Está oculto. Está oculto, mas Deus tem a grande surpresa. Qual dentre os dois tem a mensagem mais importante?
Ambos os profetas têm a mensagem importante, porque Tanto como o Islã, aliás, o Muhammad tem a mensagem, é o mais importante e Jesus é o mais importante. Primeiro, Cacá, nós precisamos entender. Pastor, qual dentre os dois é mais importante? Eu estou a ver. Sim. Deixa-me voltar. Vamos lá pegar a história, o contexto dessa história. Cristianismo, Islã. De onde esses dois senhores partem? Eles partiram de um lugar. Pastor. Eu estou a ver. Sim. Espera, eu quero levar a um entendimento aqui. Sim. Para termos o cuidado de a gente pensar que nós somos perfeitos e os outros não. Vamos lá. De onde eles partiram? Tudo começa em Abraão. Ok. Vamos lá ver a história. Vamos lá Pastor, a pergunta ainda continua. Tudo bem. Qual das mensagens é mais importante? Do Muhammad ou de Jesus Cristo? Deixa-me trazer. E qual é a digna de ser seguida nos dias de hoje? Deixa-me te levar ao princípio dessa história que nos confusiona a mente hoje. Eu quero levar o povo aí em casa ao princípio. Nós precisamos ler. Não julgue antes de ler. Não julgue antes de conhecer os artigos. Não julgue, por favor. Conheçam primeiro o princípio das coisas. Eu entendo a tua questão. Eu percebo, mas eu também não quero falar aqui. Olha, estamos em direto. Palavras não têm validade. Ok. Então, a pergunta é que vou refazer a pergunta. Pastor, por que segue Jesus e não segue Mohamed? Sendo que os dois são importantes. Olha, eu tive a oportunidade, tu sabes que Nampula é uma província que, deixa-me até dizer, 90% o Islã é forte. 90% do Islã é forte. Não foi fácil. É forte, muito forte. E tinha tudo para me converter. Eu nasci em família cristã, católica. O meu pai foi zelador da Igreja Católica, para quem conhece Nampula, a Igreja do Bispo, Santa Maria, uma coisa assim, me esqueço. E eu nasci naquela família. E quando saí de Nampula para cá, eu converti-me ao evangelismo. Uhum. Eu saí do catolicismo. Olha, pastor, por que segue Jesus Cristo, sendo que diz que o Muhammad também é importante? Por que eu sigo a Jesus? Sendo que Muhammad também é importante. Nas suas palavras. Porque um dos maiores encontros eu tive com Jesus. Um dos maiores encontros da minha vida sobre salvação, sobre sentar, entender, ler, conhecer, eu tive com Jesus. E acredita que pode também ter um maior que este encontro com Muhammad? É possível. Isso é muito normal. Nós temos islãos se convertendo ao cristianismo, temos cristãos se convertendo ao islã. É muito normal. Pastor falou há pouco tempo que Deus ainda vai dar uma oportunidade para o Islã de se arrepender. Olha, em outras palavras, deles se arrependerem e reconhecerem Jesus como o seu Salvador e herdarem os seus, entre outras. Uma chance. Deus vai dar uma chance deles. Não porque os irmãos muçulmanos... E pastor agora está a dizer que acredita que também podes ter uma chance de se encontrar com o Muhammad. Não, eu não estou a dizer que posso ter uma chance. Sim. Não é isso que estou a dizer. Até que posso ter. Porque eu vou explicar. Pastor, acredita que conhece a verdade? Olha, eu estou num processo de conhecer a verdade. Jesus, a Bíblia diz assim, eu sou o caminho e a verdade. Eu estou no processo. Eu tenho a verdade, mas ela ainda está incompleta. Pastor, conhece Jesus? Olha, nós estamos num processo de conhecer a Deus. Acredita. Ninguém diz que conhece a Deus ou a Jesus por completo. Isso é um enigma. Ok. Obrigado. Não existe, desculpa só. Ninguém vai aparecer aqui, pastor, profeta, qualquer um, que vai me dizer que eu conheço como ele é. Não. Sheikh Nuro, conhece o Muhammad? Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Conheço, alhamdulillah. Conheço Jesus também. Não como da forma como você conhece Jesus conforme a igreja te colocou. Não, conhece Muhammad. Tem uma coisa que eu estava a ver aí, que estava a comparar. Muhammad. Não. A questão estava a colocar ele. Estuda a questão da igreja. Tem um livro que chama-se História Eclesiástica. Esse livro
é de Eusébio de Cesareia, é de IV século. Fala da história toda do cristianismo. Então chama-se história eclesiástica. Não é porque Jesus, essas coisas você conhece Jesus, aquele Jesus que você conhece de cabelo branco, até aquele loiro, assim. Aquele Jesus foi montado pela Igreja Católica. Então, nós conhecemos o profeta Muhammad por causa do quê? Por causa da verdade. Algo que você não quer. Por que você não quer a verdade? A verdade busca-se. Ela é incansável. Você acha que Jesus, meu Salvador, meu não sei o que está assim. Mas, mano, esse Jesus, teu Salvador, era judeu, mano. A história dele procura com os judeus, não o que é contado na Igreja Romana. Se procurar os judeus, os verdadeiros judeus, nas suas escrituras, o que era Jesus, quem era Jesus, porque a Igreja depois, sabe como é que aconteceu o Império todo. Você sabe a história dos concílios todo. Essa história dos concílios, histórias conciliares, discutiram, mano, só um minuto só. 300 anos depois estão a discutir se Jesus é Deus ou é homem. Ok. Era possível? Chega, pega um pouco, não é? Pega um pouco. A produção, peço para que abra linhas aí para os telespectadores partilharem. Há muitas mensagens aqui que os telespectadores estão aqui a mandar. Muitas mensagens, aliás, muitos comentários, não é? Está aí número. Peço para que vejam aí. Abel Xiringa disse que Kaká foi enganado. Aí são 2 muçulmanos. Olha. Vamos lá ter calma. Vamos lá ter calma com isso. Peço para banirem esse pastor. Jesus é caminho. Uma decepção total ao pastor. O pastor. Alguém está em linha? Peço para baixar o som da televisão. Peço para baixar o som da televisão, por favor. Quem nos fala e de onde nos fala? Quem nos fala e de onde nos fala, por favor? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem nos fala? Rogério Antônio. Falas de onde, Rogério? Maputo, cidade. Qual é o seu contributo? Na verdade, estou a gostar do debate aí, mas fico com a impressão, de facto, de que o pastor me parece muçulmano, porque está a concordar bastante com o Sheikh Nur e fica uma situação meio complicada para nós os cristãos, sendo que ele é pastor. Muito obrigado. Muito obrigado. Já deu aí o seu contributo. Olha, concordar com uma opinião nem sempre significa ser. Temos que concordar com as opiniões, até porque a Bíblia diz que temos que concordar com as opiniões de qualquer pessoa, mesmo que elas estejam erradas. Temos que concordar, porque é um posicionamento de uma outra pessoa. Tem alguém em linha? Ok. Vamos continuar na leitura dos comentários, não é? Januário Visionário disse: podem nos explicar como é que surgiu o Islã? Se calhar é uma questão para o Sheikh Nur. Arquiteto disse: hoje na escolha do pastor falharam. Iracema disse: esse cota já não há nada. Nele tem certeza que é cristão. Ruth Constantino disse: Paulo dos Santos fumai, verdade. Januário Visionário disse: está bem, converteu ou não? Está bem, converteu ou não? É uma questão. Miguel Mangalua disse: até o próprio pastor não sabe por que é pastor. Denércio disse: a incerteza deste pastor é terrível. Danilo disse: pastor com tantas lacunas, como assim? Outro comentador disse: eu admirava muito o pastor Alfredo desde a minha primeira conversão, mas hoje, bem, disse: bem que é pastor, esse pastor nos decepcionou muito, está a cochear entre 2 pensamentos. Tem alguém em linha, por favor? De onde nos fala e quem nos fala?
De onde nos fala e quem nos fala, por favor? Maputo, Patrício. Está a falar de Patrícia? Sim, Maputo. Ok. Qual é o seu nome? Concordar um pouco com o Sheikh Nur. O que ele está a tentar explicar, quem que está no cristianismo, se pensar explicar bem. Ok. Podemos continuar a leitura de mensagens? Penso eu que cortou a chamada. Não é? Então, vamos continuar com mensagens. Sef Mos Amorito disse: Kaká, fica atento. Estão a te enganar como os dois muçulmanos. Kaká, televisão é diferente de televisor. Cuidado. Kamangene Calção disse: o pastor não tem base bíblica, mesmo para defender o porquê que segue Jesus. Sandra Moisés, São Maning Cenas. É verdade, paramos aqui para a leitura. São vários mesmo telespectadores. São vários. Tem aí linha para... cortou a linha. Então, Sheikh Nur, em linhas gerais, não é? E aproveita dar as últimas considerações, porque estamos na reta final. Faltamos quanto tempo aí, produção? Temos mais quanto tempo? Há muitos telespectadores. Temos aproximadamente quanto tempo? 3 minutos? 3 minutos? A Sheikh Nur dá as últimas considerações. Em primeiro lugar, eu não vou concordar com todas as mensagens aí. Não Ok. vou concordar a respeito dele por duas razões. Em momento algum, eu trouxe o debate numa linha em que precisava de entrar, Exato. porque você que recitava os versículos, ele tinha que concordar ou não. Ou não. Você que recitava os versículos. E ele respondia muitas das vezes com lucidez, não porque respondia, porque... Agora, outra cena, como já debatemos alguma vez, Ok. vamos pedir aqui aos telespectadores, Ok. próxima vez, vamos estar nós os dois para recordarmos nos tempos que debatíamos nós os dois. Já que estão a dizer que ele não é... Porque o que ele está a fazer, ele está a ser inteligente. Ele lê. E por acaso é muito inteligente, pastor. Hein? Não, Vocês não então aproveitaram. uma coisa. Ele lê. Você lê os versículos e ele interpreta da forma mais profunda possível. Depois vamos combinar um programa nós os dois aqui também. Tudo bem. Yeah. Mas para só recordarmos nos tempos. Nos tempos. Nos tempos Sheikh do Nur. Vucu Vucu. Sheikh Nur ainda Nos lembra. tempos, o nosso programa aqui não era para parar. Não era para parar. Aqui ia ficar quente isto aqui. Realmente. Ia realmente. ficar quente. Mas hoje já estamos num processo assim. Ok. Então, quero agradecer mais uma vez ao programa de estarmos aqui mais uma vez para discutirmos sobre os assuntos e dizer mais uma coisa que já temos só 3 minutos, então não dá mais para acrescentar mais alguma coisa, só fica um comigo, um com ele e outro um contigo. Então só despedir-me, dizer Jazakumullah khaira, muito obrigado, wassalamu alaikum wa rahmatullah, e pedir para o pastor que estamos juntos, vamos conversar e vamos trocar mensagens, vamos conversar, não tem problema. Ok, pastor, últimas considerações? Eu quero agradecer, como sempre, a Deus, todo louvor, glória e honra. Dizer que o povo lá em casa está habituado em debates de confusão, em debates Sim. de discórdia, em debates com muita letra sem espírito. Infelizmente, o dia que vocês acordarem e começarem a ler, vocês terão a minha posição, o meu posicionamento. Aproxima o microfone, pastor. O meu posicionamento. É normal cada um transmitir o que sente, o que pensa, muito normal. Senão o mundo não seria o que é hoje. Mas eu vos aconselho a lerem muito. Concordar com o Sheikh não é... O que vocês esperavam era discordar aqui com o Sheikh, debate, discussão. Não, o Sheikh é inteligente. O Sheikh lê. A vantagem do Sheikh e a vossa desvantagem aí em casa é que vocês não lê. O Sheikh lê. Por isso está aqui a trazer bases do teu próprio livro, que é a Bíblia. Não é?
Então, vocês deviam sentir vergonha. Aprendam a fazer debates civilizados. Aprendam a fazer debates. Quando o certo é falado, aprenda a concordar. É o certo. 1 mais 1 é 2, não é 4. O que o Sheik trouxe aqui, eu concordo. E eu assino por baixo. Nós temos na nossa sociedade pessoas que dizem ser profetas e não são. E vocês aplaudem isso, vocês gostam de polêmica. Não é isso. Aprendam a examinar os espíritos. Com que espírito essas pessoas vos profetizam? Aprendam a examinar. Não sejam movidas por emoções. Por favor, não vamos ser cristão burro. Eu não sou burro. E nem quero ser burro. E não vou ser burro. Ok, mas Então, não sejam. Não. É um conselho. Mas é um conselho. Acredita. Eu continuarei sendo pastor. Continuarei. Agora, eu quero agradecer a Sica, Caca, a tua TV. Obrigado pelo convite. Sim. E deixar esse conselho lá em casa. Sheik, muito obrigado. Olha. E eu vou ter aulas com o Sheik, hein? Olha, chegamos à reta final do programa, de lembrar que para serem 2 houve um pedido. O Sheik disse eu só queria o pastor apenas. E o pastor também concordou que fosse apenas 2, porque normalmente não ficamos com 2. Só para ter essa igualdade. Se fossem mais de 3, 4, então ficaria aqui, precisaríamos de 2 Sheiks para termos aqui um debate equilibrado. No entanto, agradecemos mais uma vez a você que está em casa, que teve o prazer de acompanhar até esta reta final. Pastor Alfredo conhece a Bíblia e ele é pastor, é líder e ele sabe bem o que estava aqui a inalar e a ensinar a você que está em casa. Quem tem ouvidos, ouça. Até a próxima edição com Cacá Chimpaia.